Olá pessoal, eu vou apresentar a vocês um pouco da disciplina de resíduos sólidos. Vou falar também o que se estuda no modo geral e qual o foco dela dentro do curso da engenharia ambiental e dentro do contexto da atuação do engenheiro ambiental na prática. Bom, a disciplina de resíduos sólidos aqui no campus Ibatiba, quando eu ministro, tem um foco muito voltado para o tratamento do resíduo em si. Então a gente vai estudar um pouco de gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos no âmbito empresarial e no âmbito público, sobre a elaboração dos planos de gestão também. E aí a gente vai focar na coleta, no transporte e na destinação final desses resíduos até um aterro ou até outra solução alternativa. E aí, pessoal, o foco, sendo o tratamento, é que para que o empresário ou a cidade, no âmbito aí do prefeito, perda menos dinheiro possível. Então, o que a gente vai ver nesse curso, que está lá até mesmo esse plano de ensino está lá na página da disciplina, é que o objetivo é proporcionar os conhecimentos básicos específicos sobre resíduos sólidos urbanos, tá? Identificar os diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, suas características, composição e a sua interferência, tem interface no meio ambiente e na saúde. Como que a má gestão desses resíduos sólidos pode interferir no meio ambiente? A gente vai ver também sobre as características que vão auxiliar na classificação dos diferentes tipos de resíduo, com base na origem, com base também nas resoluções do CONAMA e das NBRs da BNT. A gente vai participar também de atividades de planejamento, desenvolvimento de planos e projetos, tanto para coleta, transporte e destinação final. Isso, planos de gerenciamento para a empresa e um pouquinho sobre planos de gestão no âmbito público. Avaliar também um pouquinho de eficiência dos sistemas implantados, por exemplo, eficiência de aterro sanitário comparado a outros tipos de tratamento de resíduos sólidos. Identificar as possibilidades e novas metodologias de tratamento. Você, como engenheiro atuando, você vai poder apresentar para o empresário qual a melhor solução de tratamento do resíduo sólido dele, dentro de uma gestão que possa reduzir ao máximo a geração desse resíduo. Então, para isso, numa disciplina de 60 horas, que nós temos 72 horas, a carga horária dela estará dividida entre os seguintes conteúdos. Vamos começar estudando um pouco sobre o histórico geral, tanto da gestão quanto da geração de resíduos sólidos no Brasil e um pouquinho no mundo, seus impactos relacionados ao meio ambiente, à saúde também, alguns casos específicos também que já aconteceram aqui no estado, tá? Sempre acompanhados de alguns exercícios de fixação. Isso aí em torno de 2 horas por aí. Depois a gente começa um pouco sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos, tá? Já sabendo um pouco do passado dos resíduos sólidos, a gente pega para fazer gerenciamento e gestão. Com isso, a gente cai aqui, na parte do panorama geral. Como que está a situação de resíduos no Brasil? Se a gente for comparar os estados, for comparar o tempo com que cada um deles vem trabalhando, né? Depois disso, a gente trabalha também um pouco com a caracterização dos resíduos, quanto às características físicas, químicas e biológicas, tá? Alguns fatores que influenciam nessas características, nessas quantidades dos resíduos também. A gente vai ver, logo depois que a gente faz a caracterização, a classificação. Então, a gente tem que caracterizar os resíduos, porque algumas soluções alternativas de tratamento vão estar muito mais focadas nas características do resíduo quanto na classificação. Como, por exemplo,
os resíduos orgânicos para a compostagem. Então, quando a gente cai na classificação, a gente foca, sobretudo, a origem do resíduo, que vai dar a ele uma característica de periculosidade, por exemplo, sendo ele classificado pela NBR 10.004 como classe 1, que é perigoso, classe 2, 2A ou 2B, inerte ou não inerte, sendo os procedimentos de diferenciação dessas classes sendo descrito pelas NBRs 10.005, 6 e a amostragem pela 10.007. Isso nós vamos ver detalhadamente e se a gente tiver oportunidade, vamos para o laboratório fazer esses testes. Beleza, sabendo as características do resíduo e suas classes, a gente já pode pensar um pouquinho sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos urbanos e industriais. Quando a gente fala gestão, a gente está falando do todo. Aí eu foco um pouco na parte pública, os planos de gestão. Quando a gente está falando de gerenciamento, a gente está falando numa escala mais micro. Então, é mais focado para o lado empresarial ou industrial. Então, a gente vai fazer alguns planos de gerenciamento de resíduo no âmbito industrial, porque qualquer licenciamento ambiental pede que se tenha um plano de gerenciamento ambiental para gerenciar os resíduos de uma atividade econômica, se ela gerar, né? E você também vai poder avaliar alguns planos de gestão no âmbito municipal, estadual e nacional. Então, aqui eu geralmente proponho um trabalho, né? Então, já que você estudou ali a parte de gestão e gerenciamento do resíduo, você tem que pensar também como esse resíduo, após a coleta, ele será acondicionado, né? Então, quais os tipos de embalagem que esses resíduos terão, tá? Então, como ele vai ser acondicionado para que depois se faça a coleta e o transporte desse resíduo, não é? Então, ele será acondicionado, vamos pensar aqui mais no âmbito público, aquelas caixas estacionárias vão receber os resíduos. Quais tipos de resíduo que podem ir para cada tipo de material, para cada tipo de acondicionamento? Isso a gente vai ver, para que depois ele seja coletado e transportado. Depois de feito o transporte, aí a gente vai ver itinerário, a gente vai ver os melhores tipos de caminhão, os melhores tipos de caixas para transportar cada tipo de resíduo e sendo resíduo perigoso ou não, planejamento de rota, quantidades ótimas de veículo, essas coisas assim. Depois de transportado, a gente vai ver o seguinte, as transferências dos resíduos sólidos, ou seja, um caminhão um caminhão compactador que coleta no município, ele não consegue, às vezes, ir até o aterro sanitário, porque é muito longe, fica economicamente inviável. Então, a gente vai pensar na estratégia de um ponto de transbordo desse resíduo do caminhão para uma carreta maior, ou um caminhão roll-on, roll-off, que é o que a gente vai ver também. Então, nós teremos aí também alguns métodos de tratamento de resíduos destrutivos, ou seja, que o resíduo ele é consumido. Feito então o acondicionamento, a coleta, o transporte, esse resíduo chegou lá no aterro. Se chegou no aterro, dependendo do tipo de resíduo, isso a gente vai ver, propõe-se um coprocessamento, ou uma incineração, ou uma pirólise. Então isso a gente vai ver como alguns métodos destrutivos dos resíduos. Beleza, e temos outros métodos não destrutivos. Alguns tipos de resíduos você não consegue fazer coprocessamento, incineração, ou fica inviável. Então é mais viável fazer o que? A autoclavagem, ou a blendagem, ou aplicar micro-ondas, ou fazer encapsulamento. Todos esses tratamentos a gente vai ver. Beleza,
Sendo um resíduo orgânico, ele pode ir para a compostagem. Para quê? Para não ficar gerando gases e células ocas lá no aterro sanitário. Então, a gente vai planejar e propor, a gente vai projetar também, planejar, na verdade, sistemas de compostagem para um aterro sanitário. Tudo isso aqui são unidades de um aterro sanitário, que a gente chama de uma central de tratamento de resíduos. Cada parte dessa daqui é um sistema de tratamento de resíduo dentro de uma central de tratamento de resíduo. O aterro sanitário compõe uma dessas alternativas. Então a gente vai ver aqui, uma outra alternativa, que é construção e operação de aterros sanitários, tá? Então, para resíduos não perigosos, então a gente vai ver quais são os critérios para construção desses aterros, operação, todo passo a passo até esse aterro começar a operar. Uma outra metodologia também, tratamento, é para os resíduos perigosos. Então, o tipo de aterro ele é um pouco diferente, tem mais sistemas de proteção. Então, a gente começa lá no início da disciplina com o histórico, a parte de gestão, gerenciamento, características, e depois que você conhece o tipo de resíduo, a gente consegue chegar até a destinação final dele ou também a disposição, quando é o caso em aterros sanitários, né? Algumas estratégias de aprendizagem, alguns critérios e alguns instrumentos. No modo presencial, esses são os instrumentos utilizados. No modo à distância, no modo EAD, no modo não presencial, a PNP, a avaliação é por semana. Alguns livros, eu tenho até alguns, e é isso que a gente tem para apresentar. Qualquer dúvida sobre a disciplina, a gente vai conversando, pode mandar mensagem, e eu espero que todos gostem bastante da disciplina e que a gente possa desenvolver bastante ao longo do curso, quem sabe até com um trabalho de conclusão de curso. Obrigado.